1 João, capítulo 1, verso 1 a 4, diz assim, 1 João 1, do 1 ao 4, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa ou a vossa alegria seja completa. Amém. Na semana passada, irmãos, nós demos início ao estudo nessa primeira epístola de João e vimos algumas características dessa carta, dessa epístola. Dentre elas, irmãos, nós vimos que essa carta é uma carta de uma mensagem urgente para uma igreja que estava sendo atacada por algumas heresias, principalmente no que concerne à pessoa de Jesus. E ela é tão urgente que João, ele nem mesmo faz as costumeiras saudações, né? Eu, o apóstolo João, servo de Cristo, a igreja que está em tal lugar. Não, ele já vai direto ao assunto, porque é urgente o que ele precisava tratar com aquela igreja, ou com a igreja de forma geral. Vimos ainda que João ele tinha grande intimidade com os leitores desta carta, ao ponto dele chamá-los de filhinhos, de amados, de irmãos. O tema central, irmãos, dessa carta é Jesus. É a pessoa de Jesus. E João, ele abre a sua epístola falando sobre Jesus, falando sobre a pessoa de Jesus. O objetivo era demonstrar que Deus não está indiferente ao mundo. Pelo contrário, como disse João lá no Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que ele se manifestou em carne. E é isto que João vai falar nessa epístola. Deus amou o mundo ao ponto de se manifestar em carne. O nome que dei para esse estudo é a manifestação da vida. A manifestação da vida. O propósito principal da carta, irmãos, é demonstrar que Jesus se revelou em carne para revelar aos homens o Pai, trazer vida àqueles que estavam mortos. Veja, irmãos, ele veio em carne para trazer a revelação do Pai e trazer comunhão e uma perfeita alegria para aqueles que estavam entregues aos seus próprios pecados. Essa é a mensagem que João traz, então, em sua epístola. Nós vimos a semana passada, irmãos, que o Evangelho de João foi escrito para apresentar a salvação. E a carta de João ela é escrita para reforçar a salvação para aqueles que já tinham, para solidificar a salvação, para dizer o seguinte: vocês têm a salvação, fiquem firmes nela. E João, irmãos, ele vai começar aqui essa argumentação a respeito da pessoa de Jesus, dizendo o seguinte, que ele é antes de tudo. Ele era aquilo ou aquele, ou o que era desde o princípio. O ponto de partida de João, então, é revelar que Jesus é antes de todas as coisas. E dizer, irmãos, que ele é antes de todas as coisas, não significa apenas dizer que ele é antes de tudo, mas significa dizer que ele é a causa de tudo. Que por causa dele todas as coisas foram criadas. Que é por meio dele que tudo veio a existir. Toda a existência, por isso que ele é chamado daqui da palavra da vida, o verbo da vida, toda a existência está fundamentada nele. E João, ele vai reforçar aqui o seguinte, que ele, Jesus, ele não teve origem, pelo contrário, ele é quem dá origem a todas as coisas. Ele não passou a existir num dado momento, ele é antes de tudo. E ele sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai. João,
Lá no Evangelho, ele deixa bem claro, em vários trechos, ao dizer o seguinte, que Jesus, ele é antes de Abraão, né? Inclusive os judeus se escandalizaram quando Jesus falou isso. Como assim? O Senhor não tem nem 50 anos e está falando que é antes de Abraão, que viveu 2000 antes de Cristo. Ele é antes de Abraão, ele é antes de Salomão, ele é antes de Jonas, e ali simbolizando todos os profetas. Ele é antes do templo, ele é antes do sacrifício, ele é antes de todas as coisas. E é importante, irmãos, dizer isso, porque o que João está dizendo aqui é o seguinte, que ele não é um ser que foi criado antes da criação do mundo, como dizem os testemunhos de Jeová. Não, ele é Deus. E como Deus, ele existe desde sempre. Como Deus, ele existe antes de todas as coisas, e ele é a causa de todas as coisas. Então a primeira argumentação de João é essa, ele é antes de tudo. E ele deu origem a tudo. A segunda argumentação de João é o seguinte, que ele, que é antes de tudo e que deu origem a tudo, se manifestou em carne. Depois de João dizer então que ele é antes de todas as coisas, ele vai afirmar o seguinte, que esta vida, esta pessoa que deu origem a tudo, ela desceu. O eterno entrou, penetrou no tempo. Isso é profundo, irmãos. O eterno, que era antes de todas as coisas, ele entrou no tempo e se revelou aos homens. Era como se fosse o seguinte, o verbo de Deus, a ação de Deus, a palavra de Deus, ela se fez carne, ela se materializou. E João vai dizer o seguinte, nós testemunhamos disso através dos 3 sentidos, né? É que houve essa revelação, nós ouvimos, ou seja, a audição, nós ouvimos, nós vimos, e fala da visão, e nós tocamos, fala do tato, nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos, ou seja, ele se esvaziou e se fez um de nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos saber quem é Deus, ele se fez um de nós. E João, irmãos, ele foi muito abundante em falar sobre essa questão dos sentidos, porque alguém poderia dizer o seguinte, não, mas nós ouvimos antes, nós ouvimos quando ele falou lá no Monte Horebe, com o povo de Israel. Ou alguém poderia dizer assim, não, nós vimos, né? Nós vimos quando ele apareceu em algumas teofanias lá no Antigo Testamento, a gente viu algum resplendor, a gente viu o monte fumegando, mas ninguém nunca pôde dizer, nós tocamos. E João vai falar, nós vimos, nós ouvimos, mas nós apalpamos, nós tocamos, né? A fé cristã, irmãos, está fundamentada nessa doutrina, a encarnação de Deus, a encarnação de Cristo. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu ao céu, irmãos, num corpo físico. Agora no corpo glorioso, mas no corpo físico, um corpo de homem, irmãos. A vida se manifestou em carne. Essa é a doutrina, irmãos, fundamental do cristianismo. Ele desceu do céu como um pão, o pão da vida. E agora, os homens podem se alimentar deste pão, do pão da vida. E é isso, irmãos, que nós fazemos em todas as ceias, não é verdade? E quando nós cantamos, por exemplo, o pão da vida descido dos céus, traz paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo, o Salvador, hino 328. Ou quando nós cantamos, como o pão do céu desceste, vamos a ti receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos sim viver. Então, a Bíblia e a harpa, né, louvado seja Deus por isso, inspirada na Bíblia, sempre vai falar essa questão do pão descendo, Deus se encarnando, irmãos. E a ideia que João tem aqui de nós tocamos, é a ideia de apalpar, é como se fosse um cego, pegando algum objeto e apalpando esse objeto para entender o sentido, o significado desse objeto. Nós tocamos nele, era o que João falava. E por meio, irmãos, da fé no Cristo encarnado, por meio deste pão, a vida de Deus, ela entra no homem. Essa é a argumentação. João fala assim, a vida que vocês receberam foi por causa deste pão, deste Deus que desceu, que se encarnou, e que transforma todas as coisas em nós, e agora nós podemos anunciar esta vida. E João, tanto no Evangelho quanto aqui, ele vai chamar o Cristo de o Verbo, porque o Verbo, irmãos, é a palavra
que indica alguma ação, não é verdade? Ao chamar Jesus dessa forma, irmãos, João está dizendo que Jesus é a perfeita revelação do Pai. Porque as nossas palavras, irmãos, elas revelam quem somos, não é verdade? As palavras revelam o que sentimos, o que pensamos. É a forma de nós comunicarmos, de nós nos revelarmos, irmãos, é por meio da palavra. Às vezes a gente tem uma ideia de uma pessoa, né, apenas pela aparência, e a gente pode julgar uma pessoa mal, mas quando a pessoa começa a falar, muda o seu conceito da pessoa, ou o contrário, às vezes você tem uma boa impressão da pessoa, quando a pessoa começa a falar, você fala, né, que pessoa vazia, que pessoa superficial. Então, as palavras, o verbo aqui, é a revelação. Nós nos revelamos pelas nossas palavras. E o que o João vai dizer aqui é o seguinte: Cristo é a revelação de Deus aos homens. Quem Ele é, o que Ele pensa, o que Ele sente. Tudo, irmãos, que alguém pode conhecer acerca de Deus, está em Cristo. Ou seja, ter uma concepção errada a respeito de Cristo é ter uma concepção errada acerca de Deus. Pensar errado acerca de Cristo é pensar errado, irmãos, acerca de Deus. Tudo que o homem pode conhecer, irmãos, de Deus, só é possível por meio da revelação que está em Cristo. O homem, irmãos, não pode ter nenhum conhecimento de Deus, irmãos, à parte de Cristo. O homem não consegue conhecer a Deus pela ciência. O homem não consegue chegar ao conhecimento de Deus pela filosofia. O homem não consegue chegar ao conhecimento de Deus, irmãos, pelas meditações. O homem não consegue chegar a conhecimento de Deus até pela natureza. A Bíblia fala em Romanos que a natureza é como se fosse vestígios, rastros de Deus. Mas o pleno conhecimento de Deus é só por meio de Cristo. E é nesse sentido que Jesus falou, eu sou o caminho, e quem registrou foi João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há nenhuma revelação de Deus, irmãos, a parte de Cristo. Porque às vezes, irmãos, a pessoa fala assim, mas será que uma pessoa que está seguindo uma religião, uma filosofia, será que não é igual a gente, mas com outro nome? Não, não é. Deus só se revela por meio de Cristo. O homem, irmãos, não consegue conhecer a Deus de outra forma. Então, os cientistas que não conseguem chegar ao conhecimento de Deus por meio da ciência, o que eles fazem? Eles preferem negar a existência de Deus. Então, se eu não consigo chegar, se a ciência não consegue me levar a Deus e eu creio na ciência, eu nego que Deus exista. E essa, irmãos, é a grande mensagem desse texto. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus morou entre os homens. Deus tabernaculou entre nós. O infinito entrou no finito. E aí que paradoxo. Como assim o infinito entrou no finito? Como uma coisa maior entra numa coisa menor? Porque Cristo se esvaziou. É a doutrina de Paulo. Isso aconteceu porque ele se esvaziou. O divino se fez homem. Ele abriu mão. Ele largou, né? Ele se esvaziou de si mesmo, para que ele pudesse então estar entre os homens. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A luta do homem, irmãos, é se tornar um Deus, ou se tornar deuses. O Evangelho diz o seguinte, é o contrário. Deus se tornou homem. O caminho é inverso. Esse é o grande mistério. O Evangelho, irmãos, é isso. O Evangelho não mostra o homem indo ao encontro de Deus. O Evangelho mostra Deus indo ao encontro do homem. E isso, irmãos, fere. Isso fere o orgulho do homem, porque o Evangelho não é você indo ao encontro de Deus, é Deus indo ao teu encontro. Isso daí para o homem, irmãos, parece que não é mérito. Não é mérito. Não é, a Bíblia, irmãos, não é o homem se reconciliando com Deus. Não, é Deus vindo e reconciliando o homem consigo mesmo, conforme diz Paulo em 2 Coríntios. Então, irmãos, isso daí não tem nenhum mérito, isso é graça. E essa graça fere, irmãos, os homens orgulhosos, que acham, irmãos, que é uma medalha. A salvação não é medalha para ninguém, irmãos. A salvação foi Deus quem veio, foi Deus quem trouxe. Ele se fez carne. Este é o começo da epístola de João. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, que essa manifestação, olha o argumento de João, essa manifestação, essa revelação que Jesus trouxe, ela faz duas coisas na vida do homem, comunhão e alegria. Comunhão e alegria.
Quando temos, irmãos, uma experiência com a vida de Deus entrando em nós, todas as coisas em nós são transformadas. Quando a vida de Deus que está em Cristo, irmãos, penetra no nosso ser, todas as coisas se fazem novas, disse Paulo. Eis que todas as coisas são novas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque agora a vida de Deus entrou em nós. Ser cristão é isso, irmãos. É ser inserido nessa nova dimensão, onde vivemos a vida que Deus tem para nós, não a vida que nós construímos. E todos aqueles que vivem, irmãos, essa novidade de vida, possuem algo em comum: a vida de Deus. A vida de Deus está neles. É como uma árvore, agora eles têm algo em comum, eles estão na mesma raiz. É como um corpo que está ligado a uma mesma cabeça. Então eles têm algo em comum, né? São um só corpo. E isso, irmãos, vai gerar comunhão entre eles, unidade entre eles. A religião cristã, irmãos, é a religião da comunhão, do encontro com Deus e do encontro com o próximo. Agora, numa vida dada por Deus. A religião cristã, irmãos, é algo que livra a pessoa, irmãos, da solidão. É por isso que o salmista fala que faz com que a viúva habite em família, não é verdade? A religião cristã nos livra da solidão. Essa verdade, irmãos, essa vida, essa doutrina, é a única coisa, irmãos, que pode gerar comunhão entre os homens. Sabemos que, primeiramente, irmãos, conforme diz João aqui, no versículo 3, a parte B, a nossa comunhão primeira é com Deus. É com Deus. E depois que eu tenho comunhão com Deus, vai refletir na minha comunhão com o meu próximo, nas relações humanas. E por meio dessa nova relação com os homens, irmãos, o Evangelho é anunciado. Por que a gente fala isso, irmãos? É tão importante essa doutrina. Porque hoje, irmãos, infelizmente, muita gente, muitas igrejas, faz um esforço tremendo, irmãos, para gerar comunhão no meio do povo. Para gerar unidade, para gerar, aquela integração, como eles dizem. E fazem isso por meio de eventos, por meio de shows, marchas, por meio de obras de caridade, por diversos meios, irmãos. Mas a Bíblia é clara em dizer que nada pode gerar comunhão entre os homens, se não for, irmãos, a vida de Deus. A vida que provém de Deus, uma verdadeira unidade, irmãos. É Deus quem faz. É essa doutrina, irmãos, que nos une, que faz a gente sentir a dor do outro, que faz a gente tá junto, irmãos, no momento que estamos separados, como que estamos vivendo agora. É essa unidade, irmãos, que há na doutrina, que há na palavra, que há na vida, que vem de Deus. Essa comunhão, irmãos, é forte, porque ela ultrapassa, irmãos, as questões humanitárias, as questões humanas. Ela é mística, ela é misteriosa, ela é um mistério, ela é intangível, ninguém vê, mas o Espírito age e faz com que a igreja, irmãos, seja um, com que os membros sejam um. Embora, irmãos, isso seja algo místico, é algo poderoso, é algo poderoso. E essa comunhão, irmãos, ela é tremenda, porque antes dela reconciliar os homens entre si, como eu já falei, ela reconcilia os homens com Deus. Enquanto que o pecado separa, lembra lá do Éden? Foi a mulher que tu me deste, era um acusando o outro, houve separação. O Evangelho une, o Evangelho religa o homem com Deus e religa o homem uns com os outros. Portanto, irmãos, se a doutrina que nós cremos, se a fé que nós praticamos leva a divisões, irmãos, a gente tem que rever a nossa fé. Porque a fé bíblica, a doutrina bíblica, ela sempre é no sentido de unir, de ligar. A oração que Jesus fez diz: a fim de que sejam um, como nós, estava falando com o Pai, como nós somos um, lá em João 17. Ou seja, agora a oração de Cristo vai se cumprir por meio da cruz. Então a primeira coisa, irmãos, que João fala aí, comunhão. A comunhão pela encarnação, pela vida de Deus que está em nós. E no versículo 4, irmãos, para a gente já concluir o estudo de hoje, veja só, irmãos, são apenas 4 versículos. Quantas lições nós podemos tirar, irmãos? Quantas verdades, como é profunda a palavra de Deus. No versículo 4 ele fala: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Depois de dizer, irmãos, que essa manifestação da vida traz comunhão, João vai dizer que ela produz uma profunda alegria. Nada, irmãos, mais
pode gerar essa alegria em nosso coração do que sabermos, irmãos, que estamos reconciliados com Deus. Irmãos, saber que nós estamos reconciliados com Deus é motivo da gente acordar pulando todo dia de alegria, irmãos. Estamos em crise, mas estamos reconciliados com Deus. Estamos desempregados, mas estamos reconciliados com Deus. Estamos enfermos, mas estamos reconciliados com Deus. Estamos tristes, às vezes, uma tristeza momentânea, né? Uma aflição que assalta o coração, mas estamos reconciliados com Deus. Essa alegria, irmãos, é uma das marcas, é um distintivo da vida cristã. Sabe, o evangelho ao longo da história, irmãos, ele se espalhou, ele cresceu. Por quê? Porque você via na vida daquelas pessoas alegria. Pessoas, às vezes, pobres, simples, sem estudo. Pessoas, né, com tantas necessidades, mas havia uma alegria que ninguém explicava. Né? Você pegava os primeiros crentes da Assembleia de Deus no Brasil, pessoas simples, mas era uma alegria que contagiava. Tem algo diferente, e eu quero isso para mim, porque isso o mundo não tem. É alegria, irmãos, a gente não pode perder a alegria. Tem um corinho antigo, eu estou bastante musical hoje. Tem um corinho antigo que diz assim, ó: não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. Aí fala, por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Louvado seja o Senhor. Que essa alegria, irmãos, esteja presente no nosso coração. O nosso problema, irmãos, é quando nós invertemos a coisa. E buscamos alegria para servir a Deus. Não, eu sirvo a Deus e eu sou alegre. Alegria é uma consequência, irmãos. Alegria virá. Alegria, irmãos, não é um sentimento que nós produzimos. Não é um sentimento, irmãos, ou volto a dizer, uma medalha que nós conquistamos. Ela é fruto de uma relação com Deus. Não é uma alegria forçada, um sorriso amarelo, ou selfies nas redes sociais para querer demonstrar que eu sou alegre. Não é isso. Eu estou reconciliado com Deus. A alegria é uma consequência. A paz é uma consequência. Irmão, eu volto a dizer, João disse isso para uma igreja, para irmãos que já tinham a salvação, mas que precisavam ser renovados nisso, precisavam ser fortalecidos nisso. É o teu caso, você já tem a salvação, mas às vezes tem faltado alegria. Saiba disso, você está reconciliado com Deus, por meio de Cristo. E nada pode tirar isso de nós. Sabe, irmãos, é verdade que cabe dizer uma coisa aqui, o salmista disse assim, a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ainda estamos na noite, não é verdade? João disse, né, que estamos na última hora, filhinhos, é já a última hora. Portanto, irmãos, temos alegria aqui na terra, mas é como se fosse lampejos, porque a verdadeira alegria, irmãos, ela se manifestará na volta do Senhor. Portanto, irmãos, nós podemos dizer, demos aula na escola dominical para os jovens, domingo, e eu falei para eles que a vida cristã é assim, é o já e ainda não. Já e ainda não. Tudo na vida cristã é já e ainda não. Alguém perguntar assim, você tem a salvação? Já, ainda não. Ou seja, em parte nós conhecemos, em parte será revelado. Ah, você tem a vida eterna? Já, ainda não. Já tenho. É como se fosse uma garantia, um penhor. Mas em parte ainda se revelará. A nossa alegria também é assim. Em parte, você é alegre? Sou, ainda não. Eu já tenho a alegria de Deus na minha vida, mas ainda não tenho completa. Ela ainda vai se revelar. Eu fico imaginando, irmãos, quando a gente chegar no céu, irmãos, e entrar por aquelas portas, irmãos, a alegria, irmãos, que vai invadir a nossa alma será tão grande, irmãos, que qualquer tribulação que tenhamos passar aqui vai simplesmente virar nada, vai desaparecer como pó, como poeira, diante da alegria, irmãos, que será manifestada, e é isso que João está falando aqui. Há uma alegria, irmãos, que há lampejos em nós, e louvado seja Deus por esse lampejo, porque nos sustenta, porque nos sustém, porque nos mantém aqui, irmãos, na presença do Senhor. Mas essa alegria, na sua plenitude, ela será revelada. Oh, que dia maravilhoso, irmãos. Essa é a mensagem que a igreja tem para o mundo. Deus se manifestou em carne, e em Cristo, Ele reconcilia os homens consigo mesmo, e uns com os outros. E isso traz em nós
comunhão e alegria. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a tua salvação. Que você entenda isso, que Deus abençoe o teu já. E que Deus te fortaleça para o ainda não. Você já tem, mas ainda não foi revelado na plenitude. A vida cristã é isso. Já, ainda não. Essa alegria, naquele dia, irmãos, ela vai invadir o nosso coração de tal forma que vamos dizer, poder olhar um para o outro e falar, valeu a pena. Ah, valeu. Como valeu?